Gente, vamos ver aqui o reality da Mary Maria. Episódio 3. Sentimentos à flor da pele. Sentimentos à flor da pele, desabafos, reflexões e o poder do perdão. Será que elas vão se perdoar? Oh my goodness, I hope so, I love them. Gente, a Vivian curtiu o meu reel que eu postei no Instagram, né, reagindo ao reality. Eu chamando a mãe dela de Bolsonaro. Nossa, eu fiquei com tanta vergonha, meu Deus. I'm so shy. Ela tá esperando a gente. Quem? A psicóloga. Ela desistiu ainda não. Eu não sei se você tem medo da Vivian. Você me xingou de graça, Vivian. Você acha que você me respeitou? Parecia que eu falava que não tava mais repercutindo, não tava fazendo efeito. Corre, não é corre. Eita, É meu Deus, conversa, BH. resolve, não é corre. É o momento que foi muito difícil pra mim. Pra mim, não existia essa Fala, dor. todo mundo chorando. Você acha né? que se acha autossuficiente? Esse é o seu problema. Se ela é controladora, então você continua controladora. Porque se isso te faz bem, não vou entrar nessa. Eu não sou. Tentar encontrar um culpado ali, eu acho que é muito pesado. Aviso de gatilho. Episódio a seguir contém relatos de violência doméstica que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Se você ou alguém que você conhece está passando por alguma situação semelhante, saiba que há ajuda disponível. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, ou Disque 100, Direitos Humanos. Ambos os serviços são confidenciais, gratuitos e funcionam 24 horas. Olha aí, quem tem gatilho já sabe, né? Gente, passada com um aviso. Meu Deus, será que tá pesado mesmo, assim? Mary and the Marias. Boa noite, Cookie. Gente, a trilha é aqui, tá? Pode vir. Ela tá esperando a gente. Quem? Psicóloga. Ah, tá. Ah, a psicóloga vai estar Ela junta. desistiu ainda não. Gente, então eu não sei. Inclusive, eu gostaria de saber. A Mari, Maria, ela foi, já foi. A família dela já foi pobre ou eles sempre foram bem de vida? Sempre rica? Segundo o chat, elas sempre foram ricas. Eu não sei como você consegue acordar de manhã com cerveja. Eu nasci pra isso e isso nasceu pra mim. Meu Deus, ela tá tomando uma cerveja fazendo trilha, caminhando, fazendo caminhada. Eu, quando eu saio da academia, passo na mercearia pra comprar um batom pra comer. Vamos lá? Vamos tirar o time aí, para o ímpar aí. Você é o juiz. Mas é muito triste você ser de uma família que ninguém bebe. Quero o Beto. Quero o Davi. Eu quero o Tony. É o que, menina? Não, esse Todo mundo momento saber aí. como os pais iam ficar com as crianças. Porque geralmente é a gente que fica, mas eu não Pois posso é, ficar né? muito do Tem que não, botar porque os pais eles pra ficam muito criar. comigo. Tem que botar os pais pra criar os filhos também, né? Tem que mostrar que homem não só é lá dentro, não, entendeu? Tem que cuidar também das crianças. Eu sou a Rayane, eu sou terapeuta holística e eu vim aqui ajudar Fala, vocês que a resolver bela. algumas questões. O que é terapia holística, gente? Aqueles negócios de cosmos e constelação familiar, essas coisas, é? Assim, só para saber. Que holística é coisa de... É isso mesmo? Meu Deus. Gagging. Deu migalhas com R$ 2. Não, terapia holística e constelação familiar não são a mesma coisa. Terapia holística trata o ser humano como um todo, considerando suas causas físicas, mentais, espirituais e sociais. A terapia holística pode incluir técnicas como acupuntura. Nossa, não, o que eu perguntou foi o que eu perguntei é que se terapia holística fazia esse tipo de coisa, entendeu? E se é também um meio de terapia eficaz. Do you know what I was asking?
Mas obrigada pela informação. Amei, adorei. Mas antes de olhar para a questão que cada uma tem entre si, eu quero que primeiro a gente olhe para si. Porque antes da gente trabalhar o perdão entre uma com a outra, eu quero que vocês trabalhem o perdão dentro de vocês. Porque a partir do momento que você não... A velha já tá rindo. Ela deve estar na cabeça assim, puta merda, que patifaria, que palhaçada, que marmotagem. Não acredito. não tá bem resolvida com você, a partir do momento que você se torna uma pessoa que se julga muito, acaba que isso reflete na outra. Então, se você se julga, você julga muito o outro. Se você se cobra a perfeição, você cobra a perfeição do outro. Pior então, que faz eu quero sentido, sim né? trabalhar uma dinâmica aqui de Faz perdão sentido. com vocês. Mas antes do perdão com o outro, eu quero que vocês olhem pro perdão consigo mesmas. Eu queria que vocês sentassem. Tá tudo bem por vocês? Eu imaginei que a gente ia caminhar, fazer uma caminhada. Pediram pra eu colocar roupa pra caminhada e eu cheguei lá e não era uma caminhada, no caso. Era uma cíncia. Você tá conseguindo? Como é que é? O que é chincha que mostrou ali? Era uma cíncia. Uma conversa da qual não há como escapar. Você tá conseguindo me ouvir? Quer chegar mais pertinho? Eu escuto, Ai, tá? que chincha! Desculpa a risada. Meu marido fala que é risada demoníaca. Eu olhei pra minha mãe, ela falou assim: oxe, essa mulher dessa idade acha que vai conversar comigo? Pode fechar os olhos. Olha olha, aceita, velha. A velha não Inspira aceita que pode profundamente. existir pessoas mais inteligentes do que ela. Você vai trazer à sua mente a imagem de você criança. Peraí, vai lá, Davi, quero que se faça gol, vai. Vai, Davi, chuta, Davi! Ah! E os homens até agora se divertindo com as crianças só no futebol, né? Na brincadeira. Quero ver chegar na hora de trocar uma fralda. Se é que alguém ainda usa fralda, né? Na verdade. Pediu falta ali, vai, pediu falta. Pediu falta. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo meus netos realmente exercitando Olha aí, a o pai competitividade, mas com Maria. respeito. Muitas vezes você é muito rígida. José Fica Maria. tentando controlar as coisas, se condenando pelos seus erros. Minha mãe olhou pra mulher e não foi com a cara da mulher. Deus. Mas e se fosse a sua criança? Como você falaria com ela? Será que ela não estaria muito orgulhosa de quem você A vem se mãe e a tornando? outra não estão levando a sério, estão só. Tudo que é novo, a gente fica com o pé atrás. Eu sinto muito. Por todas as vezes que eu te culpei, que eu te julguei, por todas as Porra, gente, meio que eu estaria com a velha nessa, tá? Se eu me chamasse pra uma coisa, chegasse num lugar e começasse a ter isso aí, eu ia ficar meio assim, gente, meu Deus. Não sei se eu acredito tanto nisso pra estar aqui. Se eu fosse, assim, se eu me chamasse pra ir pro lugar e do nada eu chegasse e começasse isso aí, eu também ia ficar meio assim, né? Porque, ai... vezes que você acreditou que você não era boa o suficiente. Ela começou com a esfinge. A mãe, velho, fica de boa. Cadê o anjo que existe dentro de você, minha filha? Vocês vão escrever uma questão que vocês passaram na vida de vocês, que de alguma forma Ixi, aí vem aí. vocês sentem que ainda tem alguma mágoa, alguma questão que Vem vocês aí. passaram na vida de vocês, que você sente que Ai, você será que vai ainda precisa pesar? perdoar. Tô num momento que eu não consigo mais carregar essas pedras familiares. Se eu continuar com essas pedras, eu sinto que eu não vou conseguir ir pra frente, sabe? Você não vai escrever não, mãe? Essa tem música nada pra escrever. melancólica tá me deixando Não tem triste. coisa boa, mãe. Não, mas também a mãe não colabora, né? Meio que eu estou concordando com ela dessa vez, mas ela também não colabora. Bora, mulher, faz aí. Entra no RP, entra no roleplay. Brinca aí também, atua. Aí não vai falar nada, não foi com a cara da mulher. Eu também não sei. Eu sei, mas é porque eu não sei se eu quero escrever, entendeu? Ai, meu Deus. Isabela, menos, tá? Já tá aqui pra falar, fala logo. Esse negócio de não Eu acho que sei. fiz terapia uma vez na minha vida. Tava um pouquinho receosa, resistente. Todas colocaram? Sim. Pode começar, Eu Martinha. coloquei o nome de todas as minhas filhas, porque eu sou mãe e tenho uma caminhada de vida com elas. Então cada uma tem um temperamento, cada um tem suas particularidades. A Vívia é uma pessoa intensa e é uma pessoa Ela que é muita personalidade, eu essa tenho muita Vivian, né? admiração por ela, porque Muita eu vejo personalidade. nela uma menina assim forte e lutadora pelos seus ideais. Mas em Passada. relação a algumas Ela elogiando a questões de Vivian? vida, nós duas não batemos na parte de religião, na parte política. Mas hoje
gente. Porque quem não sabe, a mãe da Vivian, né, a mãe da Mari, ela é super bolsonarista, tá? Se você for no Instagram dela e ver lá, pesquisar Bolsonaro, ela segue umas 50 pessoas com sobrenome Bolsonaro. Eu quero viver em paz e ela também quer, então assim... Ah, de tá velha, né? A Paula, eu acho uma menina assim, uma pessoa que eu admiro profundamente, porque é uma pessoa assim, de um coração maravilhoso. É uma pessoa que a vida, infelizmente, ela não foi muito boa no que ela sonhou para a vida dela e eu acho que ela tinha que se perdoar. Mas essa Paula, ela parece que sofreu muito mesmo, né? Estavam falando, né, que quando ela terminou o casamento e os pais tiveram que morar com ela, parece, para ajudar a cuidar dos 5 filhos, um grande bafo. Profundamente porque a vida não é uma matemática exata. Às vezes a gente faz planos, mas às vezes os planos fogem. Então, pois é, assim, sofrido em questões psicológicas, né? Talvez em dinheiro, nem tanto, mas questões mentais. Sofrimento não é só pobreza, né? Fogem. Parece que se você para um momento, assim, e faz uma situação dessa, parece que todo mundo se olha, se analisa interiormente e consegue colocar pra fora. E a Carolina é uma menina ela assim, só quase que eu amo chorando. de paixão. Eu até fico emocionada porque às vezes eu tô assim, num momento assim que eu tô com saudade e ela me liga, eu gosto muito de sentir amada por ela. Eu sempre quis estar perto, próximo, independente de ter problema ou não. Porque problema é para ser resolvido, né? Então... A Isabela, eu acho uma pessoa assim maravilhosa. Mas a Isabela é uma pessoa assim que ela põe a coleira na gente, depois a gente acha que tá livre, de repente ela puxa a coleira. Ela é centralizadora, ela gosta de ter tudo no controle dela. Eu falo com ela, ela me ameaça, mas depois ela volta atrás e a gente se entende. Porque a gente Olha aí, se tá ama quase muito. chorando. Pensei que talvez minha mãe ficasse resistente. Gente, pior que não teve filhos homens, não, né? São só as mulheres. Eu tava resistente, sabe? Ela sempre foi resistente, mas ela The amou Mary and the fidelizar Mary. cada pessoa como ser humano, abre um pouquinho mais nossa cabeça. E a Mariana é assim, é uma história de amor, porque a Mariana, de todas as minhas filhas, quando pequena, eu acho que eu protegi ela demais. Ela é a rapa do tacho. Ela sempre queria parecer comigo quando pequena, eu achava aquilo ali o máximo. Eu achava que por ela ser a mais nova, eu tinha que proteger. Cada um me completa de uma maneira. Eu tenho 5 filhas, então eu tenho que falar das 5. Eu era muito só, então eu investi tudo nelas. Então assim, eu também tô quando vi chocada que o nome da Maria é Mariana. Eu nunca reparei. que estava todo mundo assim, relaxando, aceitando a proposta que nos foi dada, eu falei, então é o momento. Então, mulher, pois acontecer. Eu, hein? Minha família Aceitar um sempre pouco foi também, assim, né? abaixo de Deus, a prioridade minha. A gente briga, mas a gente tem muita coisa em comum. E assim, eu não consigo me ver sem elas. Vai, joga na fogueirinha, mano. Ai. Eita, menina, ninguém joga pode na não. fogueira. Calma, mas tudo bem, pelo menos ela falou. Falou mais do que devia, porque aquele foi só minha mãe Eu falando. achei que era pra jogar uma das... Ah, louca. O Hudson e o Felipe passaram por um teste de vigor e de saúde extraordinário. Não, ninguém quer saber dos homens dessa família, tá? Então, assim... Stop with that. We just wanna see the Mary and the Marias. Porque, na verdade, eles fizeram aí uma flexão de braço, levantando 100 quilos, pelo menos umas 10 vezes, tentando levantar. Então eles passaram no teste. Eu, hein? Os maridos da Mari. Os maridos da Mari Maria. Os maridos das Marias. E agora pode ser a Vivian, pode compartilhar. Qual que é a questão que você gostaria Meu de Deus, a que... terapeuta Eu também acho que eu tá... sou muito Nossa, a terapeuta parece que tem uns 19 anos. Ela tá quase chorando no lugar dela. Obrigada pelo meu jeito de expressar. E até no outro episódio, no outro documentário lá que a gente fez com a Mariana, Estamos com ela. muito cruel comigo. No primeiro momento eu não queria aceitar. Eu acho que a imagem que eu passei foi de uma pessoa extremamente agressiva. Não que seja distorcido isso, não, né? Eu tenho essa agressividade mesmo, mas eu acho que foi muito exacerbado. Tem coisas de infância que eu não entendi. A Vivian era a irmã que mais
mais, tipo, era rígida, sabe? Ela falava, eu não era sua mãe, mas às vezes ela me tratava como mãe. Então, tipo, queria me educar, queria fazer, nananana. Então, quando ela tinha oportunidade, ela me educava. Mas em alguns momentos que ela era para ela ser mais acolhedora, ela faltava com esse aconchego, né, de mãe. Eu não tenho esse problema de ficar sentida, levar o rancor. Ela fala que tem rancor de mim por causa lá de 1900 bolinha. Eu não tenho rancor de ninguém. Tudo meu tá resolvido. Se eu morrer hoje, minha filha, eu falei todas as merdas pra todo mundo. Meu Deus! Eu tenho um jeito mais rude de ser, mas eu acho não, mas o que é que a gente aqui adoramos a Vivian. Mas conviver é diferente, né? Então, assim, as irmãs com certeza devem ter outras opiniões sobre ela. De longe, Diva Queen. Agora de perto. Eu acho que os problemas tem que resolver pontuais. Porque senão você não sabe aonde que tá a sua falha, em qual momento que você errou. Mas eu acho que existe uma má interpretação, né? Do meu jeito mesmo. Eu me acho muito julgada pelas pessoas pelo meu jeito de ser. Mas pensando melhor, a gente quando ama alguém, né? Muitas vezes a gente pensa e fala assim, poxa, não me custa nada também passar um pouco por cima de algumas coisas que me feriram, tentar resolver de uma maneira melhor. Pois é, né? Ver se a ela é a Courtney. Eu não acho que a Courtney tem tanta personalidade assim. Eu acho que por isso que talvez eu julgue mais. Eu acho fixado que é eu tô o esse? tempo inteiro me controlando, tomando cuidado com as palavras. E eu também tenho vontade de brigar e expor e ser mais. Eu sou colérica. As pessoas olham pra mim e falam assim, Mari, é de boa. Colérica, pessoas de temperamento explosivo. Pô, ela é galera. Não, mas eu tô o tempo inteiro tentando Ninguém vai ler esse textão, amor. Vou trocar isso aí. Pra eu manter as pessoas que eu amo na minha volta. Então, tipo assim, quando eu vejo a Vivian fazendo isso, eu falo, tipo assim, é como se eu estivesse falando pra mim mesmo. Tipo, não faz isso, você vai ficar infeliz, você vai expulsar as pessoas que te amam de perto. As pessoas falaram de mim também em situações que eu aprendi, que eu também vi que eu tinha que mudar. Obrigada, Gabriel! Ali, eu acho que é muito pesado. As atitudes eram delas. Na moral, não foi tirado de contexto, mesmo. foi só mostrado. Tanto que as minhas gravações também não foi nem um pouco pensada. Mas hoje em dia eu tento te entender mais e tento falar com você, tipo assim, de uma forma carinhosa, como eu falaria comigo. Faça da melhor forma pra você. Mas pior que ela nem parece ser uma pessoa explosiva, não, a Mari Maria. Ela parece ser, tipo, super bobinha. Eu sofri. A passos lentos, eu tenho mudado um pouco essa questão da impulsividade, de pensar mais, de ser mais sensata na hora da raiva. E assim, hoje eu quero viver uma vida só de cerveja e churrasco, gente. As custas da irmã rica, fundo, nós amamos, tem que ser assim Você só mesmo. se importa com o que vem dela porque você ama muito ela. E você só se importa com o jeito que ela age porque você ama muito ela. Então, no fundo, talvez seja uma falha na comunicação do amor que vocês sentem uma pela outra. Olha aí, menina. Será que ela tem certeza? Será que ela tá certa? Foi gol não, foi gol não. Foi na linha. Boa. Achei que ia começar a tocar Alibi. Não aceitei. Pode abrir. Abre. Favela? Também tem favela. Favela é em Tu. A favela aqui em Tu. Favela venceu. A Paula. É isso. Vamos lá. Não, eu coloquei aqui em relação à minha mãe sobre na criação dos meus filhos, em algumas questões, eu acho que ela não por bondade, por amar também, mas ela entra muito e aí eu me sinto muito incomodada e muito, de certa forma, desrespeitada mesmo. E eu sinto que eu tô perdendo a rédea da situação e isso realmente... A tia melhor que a mãe, ela tá querendo dizer. Eu nunca tinha colocado isso se não fosse pra ela sozinha, em grupo, assim, todas as irmãs juntas a falar desse assunto. Porque eu tava várias vezes falando sobre esse assunto com ela. Parecia que eu falava e que não estava mais repercutindo, não estava fazendo efeito. Eu acho que aí tem uma coisa, uma separação traumática. A Paula teve uma depressão profunda, uma depressão que quase que ela
não estaria aqui agora presente. Ai, que porque foi muito, tristeza. muito doloroso para ela. Eu abracei os filhos dela como se fosse... Ou eu abraçava-os, ou eles ficariam soltos. Eu realmente tô errado, porque eu assumi os meninos dela como se fossem meus filhos. Aí quando ela melhorou, eu continuei. Então eu tenho... Com esse dinheiro eu não teria depressão. Você fala assim, né, gata? Imagina se você realmente tivesse. Agora, me afastar e dar para ela essa oportunidade dela mostrar que ela é mãe mesmo. Ela aproveitou que o ninho estava vazio, encontrou uns pintinhos e falou, agora tenho meus pintinhos de novo. É basicamente isso, mas os pintinhos da pau. Nunca tinha visto ela falar da forma como ela falou, desse distanciamento, desse momento de eu estar assumindo mesmo o meu papel só, não tendo interferências externas, então para mim foi muito diferente. Percebe que essa questão entre vocês duas, a gente volta na mesma dinâmica com a Mari, que é um erro de comunicação. Pois é, a depressão ela vem de várias coisas, da falta, do dinheiro, divórcio, 5 filhos, 5 crianças gritando na sua cabeça, traição talvez, não sei. Acontece, oxe, gatas, eu acho que ninguém escolhe doença não, né? De amor, entende? Ela achando que a forma dela de amar é... Não fazer igual a Isalana Gomes, infelizmente ninguém escolhe a doença. Houve uma falha nessa comunicação. E você pode continuar amando os meninos, mas como avó. Exatamente, você falou tudo, na posição de vó. Minha mãe é uma pessoa de fazer. Se você precisar que ela faça as coisas pra você, a forma de amor, de expressar amor dela é na ação. Tanto que ela me ajudou e ainda me ajuda com os meus filhos nas atitudes bastante. Mas como mãe, eu senti a falta dessa coisa do toque, da presença e do diálogo. Vou contar de um paquera, vou contar de um namoradinho. Não tinha muito essa abertura. Isso eu senti falta. Agora, Carol, sua vez. Semana passada, a Bela precisou que eu dormisse com ela no quarto. Eu tinha bebido pra caramba durante o dia. E quando foi a hora de entrar, eu achei que eu ia entrar a hora que eu terminasse de beber, tomasse meu banho e fosse dormir. Você é muito falsa. Eu vou falar que você é falsa. Sabe por quê? Porque a Mariana falou que você tirou o seu da reta. E aí minha filha chorou tanto que eu liguei pra ela me ajudar e ficou as duas brigando. Eu fui na hora. Essa questão, que foi uma questão recente, é falar que, assim, eu fiquei magoada porque, por que ela não chegou pra mim e falou assim, eu não gosto quando você fala isso, mesmo que brincando, de que prefere passar a bola. Eu queria que as coisas fossem mais diretas. Mas não entendi. Eu sou uma pessoa que eu prefiro falar diretamente. Hoje em dia, tá? Antigamente era mago atrás de mago, então eu fiquei chateada, Fala comigo. Uma coisa muito banal, né, gente? Eu acho. Ela sabe que eu sou uma pessoa que eu brinco muito. Eu não gosto de clima tenso, essas coisas. E aí, ela não. Ela é mais séria, ela é mais correta, ela é mais... Tem pessoas LGBT nessa família? Ainda não. Vamos ver a próxima geração, né? Muito assim... Não, deixa eu te explicar. Eu sou uma pessoa que realmente, minha mãe falou, eu sou muito cerimoniosa. Infelizmente eu sou assim, é uma coisa minha, é uma personalidade minha. Por exemplo, eu tive a Olivia, eu tive a Alice, eu tive minhas filhas recentemente. Minha mãe, eu não cogitei em chamar ela pra ficar comigo, porque minha mãe, ela não abre mão das prioridades da vida dela pros outros. Eu tenho uma vida assim, gosto, acordo pela manhã, vou pra minha missa, volto. Ponto, 3 da manhã, coloca altíssima televisão, qualquer lugar que ela tiver, mesmo se tiver crianças dormindo. Não, olha só que Isabela. E outra coisa, se eu tiver uma grávida, 3 da manhã, eu entro no quarto da grávida, acordo ela com água benta jogando na cabeça dela, sendo que a grávida pode ter um paripaque, um piripaque. Meu Deus, gente, então ela é católica cega mesmo, né? Que é isso? Assim, esse não, Paula, então, Isabela, assim, você não muda sua rotina por ninguém. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida com aquilo que eu tenho dentro de mim e meus objetivos de vida. Então, eu amo profundamente minhas filhas, mas amo a Deus acima de tudo e me amo mais do que elas. É um negócio que vem de mim. Meu Deus, ela falou sem dó nenhuma, né? Me amo mais do que elas e a Deus também. Gente, vala, meu pai. Por que eu fiz isso com a Carol? Porque, por exemplo, eu acabo achando que atrapalha as pessoas. Eu tenho isso. Não tá errada, não. Autossuficiente. Mas Deus... Se você colocar o bedelho do seu lá, vai estragar. A minha eu sei, né? Ela planejou daquele jeito. E se você falar alguma coisa, ela sempre acha... Isabela, você vai fazer... não, eu já vou fazer uma coisa. Pode deixar, eu já me resolvi. Eu já levei... A Mariana vai comigo. Ela não gosta de dar trabalho, Ela não gosta. Ela não gosta de dar trabalho. Exatamente, Kate. É por isso que eu tô tentando resolver. Eu me sinto mal quando, tipo assim, por exemplo,
Vou te falar o que eu pensei, tá? Você falou, eu queria a hora que eu fosse. Você tava ali num momento tão legal. Então, às vezes, eu tirei você de um momento que você queria estar. Mas calma, se eu fosse uma pessoa que não brincasse nunca com nada, eu fiquei com raiva. é uma coisa. Assim, mas eu falei? Eu falei, que isso? Mas sabe o que eu falei? Eu não fiquei com raiva. raiva. Eu só falei assim, eu não vou me chamar porque ela tem a filha dela, ela tem o marido dela e ela quer passar uns momentos e eu não quero privar ela disso. Se ela é controladora, então você continua controladora, porque se isso te faz bem. Eu não vou entrar nessa. Eu não sou. Eu acredito que ela vai pensar da próxima vez, ao invés de guardar isso pra ela e ficar Essa picuinha delas duas não entendi, não. Não merecia muito, não. Claro que foi verdade, não é mentira. Eu falei isso mesmo. Mas e se não fosse? Até agora, todas as questões foram por falta de comunicação. A gente querendo amor e não sabendo pedir. Talvez o aprendizado aqui saibam pedir por amor. Eu acho que eu sempre falei muito que eu sou controladora e... Todas foram por falta de comunicação, será? Isso, eu acho que Se a terapeuta tá dizendo, né? Foi boa pra eu ter um pouquinho mais de consciência e de parar de achar que tudo dá problema, que eu sempre dou trabalho pras pessoas. E se eu estiver incomodando, eles vão falar. Você me chama pra dormir agora, tá, gata? Eu acho que essa terapeuta ela é freelancer, né? Senão eu não vou jogar isso aqui na fogueira, não. Vai me chamar ou não vai? Vou. Meu Deus! Se joguem, se joguem! Meu Deus! Que favela, gente! A favela com o dono da Friboi ali do lado. E agora, Isabela, compartilhe sua questão. Foi o momento. Ai, meu Deus, não chore, cara. Você é tão forte. É o momento que foi muito difícil pra mim. Assim. Foi com quem? Foi com a Paulinha. A Paulinha, ela passou um momento muito difícil da vida dela. Com todas. ela. E eu tive muito dó dela. Eu acho que eu fui uma que Todas- tive mais com ela nesse momento. Todas expondo o momento triste Eu da abdiquei Paula, muito né? da minha vida pra estar com ela. E durante a vida dela, os problemas dela, eu também tive muitos problemas. Mas os meus problemas nunca foram levados em consideração nem faço o tamanho do problema da Paulinha. E eu tive que sair da casa dos meus pais por algumas questões. E eu fui morar num pensionato lá em Brasília, que foi um momento muito difícil da minha vida. Chegou um momento que eu tive que sair do pensionato e a Paula me recebeu na casa dela. Eu fiquei 6 meses na casa da Paulinha. Mas aí aconteceu uma situação. Que o que aconteceu? Dela, ele tinha muito ódio que eu tava lá, porque eu fortalecia a Paula. Ele era uma pessoa muito descompensada e ele queria voltar com ela. E eu sempre fui a pessoa que sempre abri muito os olhos da Paulinha. Eu falava, Paulinha, ele não vai mudar. O ex-noivo dela, Quando a gente tava um dia eu na acho. casa dela, ele bateu o interfone. Eu falei pra ela, Paulinha, não abre a porta. O ex-marido. Não abre a porta, pelo amor de Deus, não abre a porta. Quando ele me viu lá, ele partiu pra cima de mim, ele me agrediu. Eu saí correndo, ele bateu primeiro na Paula, né? Ele agrediu a Paula, depois ele me agrediu. Foi horrível, assim, foi uma situação horrível que aconteceu e tal. Antes mesmo disso, pra eu sair da casa dela, ele colocou bebida em todas as minhas coisas que estavam no quarto e queria queimar as minhas coisas. Quebrou tudo meu. Aí depois, é porque ele é uma pessoa totalmente instável, e aí ele depois pedia perdão, pagava as coisas e tal, mas um mês depois, assim, a Paulinha chegou pra mim no carro e falou que ele queria voltar com ela. Aí eu olhei pra ela e falei, não volta com ele. Aí ela falou, eu vou voltar com ele. Você vai ter que sair lá de casa. E aí eu tive que sair da casa dela. E eu não tinha pra onde ir, porque eu tava... Gente, que horror! Meu Deus, a dependência emocional, o relacionamento tóxico, abusivo. Meu Deus do céu, gagging. Tava passando um momento muito difícil da minha vida. E a Mari me acolheu. Foi quando a Mari deixou eu morar com ela. Então, assim, eu me senti muito traída. A terapeuta não acreditando em choque. choque. Eu me doei muito pra Paulinha, tipo, muito, muito. Eu abdiquei da minha vida. E quando eu precisei, ela simplesmente escolheu ele. Eu acho que eu carreguei isso muito tempo. Nossa. É uma coisa que me machucava. Eu tô chocada que ela só levou isso aí agora. Nossa, eu ia ficar com tanta tristeza, com tanto ódio. Meu Deus do céu. E eu tive um período com a Paula que foi muito próximo. Depois disso que aconteceu, eu meio que dei um corte, sabe? Eu comecei a não ter tanto relacionamento com a Paulinha, eu comecei a evitá-la. Ela vindo pra cá, ontem mesmo, eu já meio que
voltei a ter o relacionamento do início com ela, sabe? E eu achei uma oportunidade boa trazer isso, porque era uma coisa que ainda pegava. E por ela estar muito bem agora, sabe? Eu acho que ela tá num momento bom pra receber isso. Posso ter escolhido, mas eu não estava no meu normal. Eu não estava na minha consciência normal. Eu estava uma pessoa fragilizada, doente, que não tinha capacidade real de tomar decisão. Então, assim, eu quero que você entenda isso, eu quero te pedir perdão, mas não foi uma decisão tomada em sã consciência, com a cabeça no lugar. Foi uma decisão totalmente impulsiva por conta da fragilidade da situação. Eu não escolhi, eu quero deixar bem claro isso para você. Eu escolheria você várias vezes. Ai, gente, assim, eu não sei se eu não vou julgar a Paula por essa decisão dela, mas assim, aceitar o seu ex que agrediu você e a sua irmã é foda, né? Mas assim, quem sou eu, né? Who am I to say something? Eu nunca nem namorei, então não sei o que é estar em um relacionamento tóxico, abusivo, nem nada. Então, deixa para as que já passaram por isso. Infelizmente, gente. Muito. Era uma coisa que bom que ela já estava esperada, né? E eu percebi que para ela que ainda doía para ela esse assunto. Então, mas é claro, doeu em mim também. Eu revivi momentos que eu passei e precisei explicar para ela que eu não pensava daquela forma como eu coloquei ali. Era um momento que eu realmente estava frágil e ela precisava... Então, eu não sei, eles estão separados ou estão juntos hoje em dia? Eu não sei também sobre. Mas que eu nunca imaginei, mesmo que ainda estava tão assim, vivo dentro dela, tão doído. Nossa, mas então, deveria estar, né? E eu acho que essa conversa deveria ter partido dela quando ela estivesse num momento bem da cabeça, entendeu? Mas é claro que vai. Imagina, a mulher, tipo, você sofrer na casa da sua irmã por causa do ex-marido dela, e aí ela mandar você sair da casa porque ele quer voltar com ela, e aí você ficar sem ter pra onde ir e depender de outra irmã. Mas mais forte de toda essa vivência, esse momento com a Bela, foi muito, muito forte pra mim, importante na nossa relação. Obrigada pela oportunidade da gente... Porque assim, demorou muito tempo, quero te pedir perdão. Eu te amo muito, realmente. Eu acho que esse assunto, às vezes, da forma forte, como pode ter sido no meu caso, ele abre um espaço, você não guardar tanto aquela dor forte que você sente. É você se abrir um pouco para ser mais ajudada, porque às vezes a gente quer, é uma coisa tão forte que a gente às vezes não quer dividir, não quer abrir, porque a gente tem vergonha também às vezes de determinadas situações, mas assim, se a gente colocar que se a gente abrir, a gente vai curar mais rápido. No momento às vezes que eu imaginei que não fosse conseguir seguir adiante. E se não fossem essas pessoas e essa força que eu tive nesse momento de estar mostrando, de estar abrindo, eu talvez não conseguiria superar e vencer essa etapa tão difícil que eu passei. Você nunca tinha compartilhado isso com ela? Né? Não. E como que foi pra você falar? Eu tento diminuir um pouco as coisas. Boa noite, todo mundo. E aí que tá o ponto. Às vezes, por você ter convivido com um conflito proporcionalmente maior, você anula a tua dor. Mas eu falo que não tem hierarquia de dor. Sempre que eu falava com qualquer pessoa sobre isso, eu chorava e eu não conseguia controlar. E eu falava assim, gente, se eu choro, que eu não consigo controlar porque ainda me machuca. Os meus problemas perto do dela é pequeno, mas não deixa de ser uma coisa pra mim, sabe? Uma questão minha, entendeu? Agora a Mari. Eu acho que o que eu tenho é muito pontual. Eu tinha 18 anos, a Vivian tinha 28. 27, 28 anos. E Eita, ela tava com o Bento na varanda lá de casa. E a Vivian tava muito nervosa, porque eu acho que ela passa por várias coisas. Hoje eu entendo que ela devia estar passando por algum momento muito difícil. O Bento era muito novinho. E ela tava muito nervosa e eu tava pedindo uma coisa pra minha mãe, eu acho que era uma viagem pro Rude. E a Vivian começou a me xingar muito, tipo, sem parar. Antes de e não parava. E eu não falei nada. Aí a Vivian falou, eu vou descer porque eu vou fazer a mamadeira do Bento. Aí eu falei, vai tarde. E quando eu falei, vai tarde, ela veio pra cima de mim com o Bento. Pra me bater. E meu Deus! Eu fui pra cima dela e o Bento no meio, assim. Foi uma situação horrível. Mas a minha mãe tirou o Bento e tipo assim...
Só que eu senti que a Eu minha falei mãe... com a Mariana, vai pro quarto e tranca a porta. Mas Foi só isso que eu falei. senti que... Ela achou que eu devia ter ficado do lado dela Não. por ela ter... Hoje Com eu razão. achei que você poderia ter agido de uma forma diferente. Porque eu morava com você. A Vivian não morava com você. Eu não tinha pra onde ir, porque se eu tivesse pra onde ir, eu ia embora. Eu senti que faltou a minha mãe chegar e falar assim, Vivian, vem cá, minha filha, vamos conversar, não tá legal. Eu não conseguia mais. Toda vez que eu brigava com minha mãe, eu falava desse episódio. Aí você fala, não, isso daí não é o problema meu, eu não tô conseguindo perdoar. Então, eu tive que falar isso pra ela pra eu conseguir realmente me perdoar e perdoar ela. Tipo, se você visse a Vivi xingando nada, por que você já não falou com a Vivi? Eu falei assim, Mari, vai pro quarto, Por que vai você não embora falou com a daqui. Vivi? Eu não sei se você tem Eu só medo mandei da ela- Vivi. Não, Não eu sei o mando- que é, porque Depois- quando a Vivi faz as coisas, você fica isenta. Agora, se eu vou falar alguma coisa, você me enfrenta. É porque, exatamente, a Vivian, ela parece ser a mais, né? Ela parece ser a mais bruta de todas. Então, acho que até a mãe deve ter medo. Você me fala muito comigo. Mas eu converso com a Vivi. Mas nesse Mas caso, nesse Mariana, caso, não, e não foi só essa Mariana, vez. isso aí- Você fala, corre, tipo assim, corre, não é corre, é conversa, é resolve, não é corre. Ali Não é tentar dava equilibrar pra uma resolver. situação. Ali não tinha condição, tava muito, muito nervoso. Mas ela não gosta de filosofia. Tem um problema, ela quer resolver. E se não tá resolvido, ela também não quer saber que problema existe. A Vivian tem que dar um cacete em geral mesmo, tá liberado. Gente, meu Deus do céu, você querendo que ela bata todas as irmãs. Existe não. É o jeito dela. É engraçado porque assim, eu não imaginava que seria aquilo, porque já teve outros episódios, eu acho que um pouco mais impactante, que era uma coisa, eu acho que na época muito fácil de resolver, mas que não foi resolvida de forma para ficar bem resolvido e trouxe uma mágoa para ela que ficou por muito tempo. Eu não fui colocada minimamente no lugar de respeito. Vou tentar... Mas eu imagino que nesse momento aí, como ela falou, talvez esse vai tarde foi só uma faísca, né? Pra Vivian quase pegar o filho do braço e jogar assim na cabeça da Mari. Me respeite que eu sou mais velha! Respeitou? Mas que Uma pessoa grávida que tá cuidando do filho, você já chega e fala que vai tarde. Você acha que foi respeito também? Você me xingou muito antes, sem nada, mas de tudo graça. bem. Você me xingou de Mas- graça, Vivian. De graça, por nada. Por nada você me xingou. Não, mas peraí. Você tá com uma criança pequena que te exige o tempo todo e ainda você vai, uma insolência do nada, você morta de cansada, a pessoa vai falar o que quer pra você, é muito desaforo. Não, eu tava falando com minha mãe. Não, mas você tava enchendo o saco, Mas você eu tava tava falando lá com ela. conversando, você lá, blá, Eu tava falando com ela. Eu sei, mas tava enchendo o saco. Só que, olha só, a questão é que cada um... Meu Deus! Ai! A Vivian não aguentando as próprias irmãs. Não! Uma tá querendo defender a própria verdade. E quando você entra numa conversa querendo ter razão, não vai sair nada daí. Então, vocês estão aqui não para ter razão, vocês estão aqui para ter solução. Então eu acho que é isso. Eu vivi muito tempo com isso e pra mim a sensação de estar com você no quarto é estar nadando com um tubarão. Mas me dá um abraço aqui. Ela, ai, me dá um abraço. Ai, me dá um abraço, vai. Me dá logo um abraço. Gente, meu Deus, ela não quis nem conversa. Com você no quarto é estar nadando com um tubarão. Mas me dá um abraço aqui. Vamos zerar. Eu te perdoo. Vamos zerar, porque, sei lá, eu não tava bem. Não, eu achei o problema da Mari o mais leve de todos. Eu achei o problema mais... Né, o problema mais... E esse já vai começar a favela. A favela. Tira a pata? Chamando o irmão de cachorro, o irmão primo, sei lá. Para que essa união, esse todo amor que vocês sentem uma pela outra, não seja fragilizado pela necessidade de ter razão. Vocês preferem paz, amor, união ou razão? Hoje em dia, paz, amor e união, com certeza. Então aqui é um convite para Depende, você né? olhar para a humanidade de cada uma.
No fundo, tá cada uma só querendo ser feliz. No começo, você iniciou falando bem de cada filha. Não era isso que estava proposto, mas... eu sugiro que agora vocês falem uma coisa boa. Ela pra ela ter falado mal, né? Alguma coisa que ela tem rancor, que ela tem raiva. E ela só saiu falando, essa minha filha eu amo. Aquela eu amo um pouco menos. Pra mãe de vocês. Mãe, obrigada por ser tão forte. Eu te admiro muito. Eu queria te agradecer por ter me acolhido nos momentos que eu senti medo. E eu queria te agradecer por mesmo errando, você tenta acertar e mudar. Eu quero te agradecer muito pelos ensinamentos que você... Eu acho que o que faltou pra mãe da Mari Maria foi uma filha lésbica ou um filho gay. O que faltou pra ela virar gente foi um desses dois. Por me uma filha trans, um direcionar no caminho de Deus. Pela mulher e esposa e mãe que você é meu exemplo. E pela força que você tem. Eu te amo muito. Mami, primeiro eu quero agradecer a Deus por ter me colocado dentro da sua barriguinha cheirosa, porque é a mais cheirosa. E por eu ser sua filha, eu acho que é um privilégio ser sua filha. Eu tenho muita... Como é que eu falo assim? Não, eu acho ela a melhor de todas mesmo. A mais cheirosa, a mais bonita, a mais chique. Que briga, que fala que a gente não tá legal. Quem ela tá falando assim? Mas que ela fala pro nosso bem, mesmo às vezes sem saber usar a melhor palavra. Eu não enxergo como se ela faz, né? Como qualquer palavra venha dela vai ser pra destruir. Quero te agradecer, mãe, pela fé que você trouxe pra gente, como a Bela falou, que a presença de Deus, que você ensinou tanta coisa de Deus pra gente, por você ter me dado o suporte que eu precisei. Lá vem em a igreja. tantos momentos que eu achei que eu não fosse conseguir. Você estar ali do lado, segurando minha mão, me ajudando com os meus filhos, por você ser essa avó maravilhosa, essa mãe linda que eu amo tanto. E eu quero te agradecer por você nunca desistir de mim. Mãe, obrigada por ter a escolha, né? Porque um filho é uma escolha, né? De ter ou não ter. Obrigada por me ensinar a viver a vida sem mimimi, que eu tenho um pavor. Gente, independente, né? Que a mãe é bolsonarista, que a mãe é negacionista, que a mãe é mãe, né? Fazer o quê? Direta pra gente? Obrigada. Olha, um abraço Dá um abraço coletivo. Obrigada. Foi ótimo. O abraço, o aconchego familiar, né? É sempre aquela volta pra casa, né? De falar, nossa, eu tenho família. É muito gostoso a gente saber que... Vamos ver qual absurdo que ela vai falar. Às vezes minhas filhas falam comigo que eu rezo muito, né? Aquela coisa toda. Mas quando a coisa tá pegando... Gente, agora assim, olhando pra ela não tem a cara da velha que reza muito, que... Ela tem uma cara assim, ela tem a cara daquela senhora. Hoje eu vou na Louis Vuitton. Amanhã eu tenho que ir na Gucci. Eu jamais que eu diria que essa mulher reza. É crente católica assim, seca, católica cega. Mãe, sabe, reza por mim. Quer dizer, elas sabem onde elas vão ser. Quando eu propus para elas participarem, eu achei que elas iriam se abrir, o mínimo, pra gente, sei lá, ter uma situação legal, mas eu fiquei impressionada quando a Bela se abriu mesmo, porque a Bela não se abre. Apesar de fazer merda em alguns momentos, acontece das pessoas amarem a gente, de relevarem muitas coisas. Essa Vivian, I can't with her. Ai, a favela de novo. Tem vários netos muito bons de bola e fico muito feliz. Todos eles muito habilidosos e foi muito bom. Se você depois da dinâmica, eu senti que eu consegui me reconectar com a Vivian e eu me senti mais livre pra conversar de assuntos que eu queria ter com ela, sabe? O cabelo dela belíssimo. Não vou perguntar porque eu não quero, porque não vai ser favela. E depois da dinâmica eu consegui conversar com a Vivian, porque eu senti que a gente poderia se reconectar de novo. Tem um negócio que eu queria até conversar com você. Olha aí o público do Paulinho Louco. Minha mãe é, né? Às vezes a gente vem com um papo, ela entende. Mas como você é pedagoga, eu falei, vou conversar com a Vi, que a Vi tem mais, experiência nisso, sabe?
Você trabalhou na PAI um tempo, né? Não, já tem 20 anos que eu trabalho com... A PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que apoia pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Olha aí, vocês têm o mesmo tom de ruivo, nosso rosto parece. Vai dizer que você olha pra mim e você não lembra da Mari Maria? Crianças com transtorno, dentre outras coisas. Quando eu comecei a perceber algumas coisas diferentes, eu queria entender, Meu Deus. e minha mãe, me julga muito por querer entender. Isso me perde. Não, eu tô achando que a Mari Maria tem que fazer um negócio assim, troca de família. E aí, entendeu? E a mãe dela vai ter que vir aqui em casa passar uma semana comigo com a Binete. Um gay, uma travesti, 2 gatos. Pra ver se ela aguenta. Arrumar nossas camas, lavar prato, lavar roupa. Vamos ver se ela tanca. Sentido, sabe, das coisas. O diagnóstico do Davi não é que demorou, mas tem 2 anos que eu tô Mas é assim mesmo. Demorado. Porque é uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Nunca é um diagnóstico, porque são muitos critérios. E tem muito transtorno que um confunde com o outro. Exatamente. Entendeu? Que foi o que aconteceu com o Davi. Então, assim, é um processo demorado, mas minha mãe acha que eu tô querendo achar coisa onde não tem. Não, gente. você tá certa. Porque quando o laudo, eu falo que o laudo é muito mais para os pais do que para qualquer outra pessoa, para saber lidar com aquela criança. Porque às vezes o pai fica assim, pelo amor de Deus, gente, esse menino é capeta, mas não, ele tem um transtorno e tem jeito para lidar com essa criança de uma melhor forma. Para a criança sofrer menos. Exatamente. Porque a mãe dela não é da outra, é minha mãe. Eu gosto do teu laudo só para eu ver qual é o melhor jeito de agir com aquela criança. Existe muita evasão escolar. Porque o professor não tem um laudo e fica martirizando. Você tem que entender essa criança que o corpo dela tá falando. O Davi era assim, ele ficava frustrado e a comunicação era algo difícil para ele. E aí ele batia. Sim. Ele puxava o cabelo. Normal. Ele se irritava. No final, o Davi foi diagnosticado com TDAH. Mas você entende que foi por isso que eu busquei a neuro? Sim. Foi por isso. Mas Olha aí, TDAH é a sigla para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno neurobiológico. Alguns sintomas são falta de atenção, inquietação e impulsividade. E eu debuto todos. Com muito número, nota 10 em todos, com muita maestria. Sensacional você buscar. Que bom que você teve a possibilidade. Porque eu tenho um aluno que eu peço o diagnóstico com 6 meninos, vai ter diagnóstico. Gabarito. Com o tempo que ele perdeu. E essa mãe surtando. Ai, muito obrigada, gente. Eu acho que foi maravilhoso isso. Maravilhoso. Nós TDAH arrasamos. Entendeu? Se mais pessoas fizessem isso, seriam outros adultos. Mas ele tá fazendo o que de terapia? Ou ele faz TO, ele faz psicóloga. TO é a sigla terapia ocupacional, uma intervenção terapêutica focada no estímulo à execução de atividade para desenvolver uma pessoa em suas capacidades funcionais e emocionais. Olha. Ele faz natação, E ele gosta das terapias? Ele adora. Parabéns por isso, porque isso aí já é meio caminho andado para você saber lidar com seu filho e a sociedade saber lidar com ele. Mas assim, existe uma ignorância, né? Ignorância não no sentido pejorativo da palavra, ignorância de não conhecer as coisas e muitas vezes não querer. E minha mãe se assusta muito quando... Terapia ocupacional é aquela de resolver puzzles, eu acho que é, né? Que o médico te dá um negócio, você, tem que botar um negócio no quadradinho, se cair tá certo. Saber lidar com aquilo, porque, querendo ou não, é de outra geração, né? Existe um cérebro aí muito retrógrado. A única coisa que me pesou, assim, foi porque em alguns momentos, pra mim é muito difícil, né? Você me expor. Por isso que eu parei de expor um pouco da vida na internet, sabia? Eu parei de seguir nessa época do diagnóstico. Porque me dá uma crise de ansiedade e um monte de gente louca dando umas opiniões, assim, que é muito cruel com uma criança. Então, assim, me dava muita crise de ansiedade. E às vezes eu chegava na rua, as pessoas ainda comentavam comigo, vai se ferrar. Entendeu? Não dava papo. Você já viu sua irmã lá no diagnóstico? Eu falei, cala sua boca. Meu Deus! Eu era super Você agressiva. tem que ser paciente. Não sou paciente. Vai falar do filho dela. Como é que você veio, e sabe? Tinha tempo que eu não conversava assim com ela. Eu, assim, quando vem falar de gente que eu nem falo mais aqui na live. Ai, Daiane, você vai não sei que, na festa de não sei quem? Igualzinha a Vivian. Você foi bom. Não, eu também. Eu te amo muito, assim. Obrigada. Jamais quero que doe em você o que eu falo. É que eu tenho dificuldade. Então, eu amei também, viu?
Mas eu quero. Ixi, que foi isso? Que a gente sempre. Barulho do Mário. É tão difícil a sua agenda, né, linda? Tô trabalhando Muito pouco, chique, né? Eu tô trabalhando muito. Tem que ter momentos Vai de ter lazer filme. também, velho. Ele precisa de cerveja, precisa de pro boteco. A próxima vez vamos. Lá vem ela com cerveja. Eu vou topar. Ai, gente, eu não acredito. Eu vou topar. Cara, eu vou topar. Vai só ser pra ver. tipo assim, a coisa do século, Mariana. Ai, amiga, beber assim com você, eu acho que é uma coisa meio arriscada, mas eu vou fazer isso com você. só Olha, pra ser feliz. gente. Ai, vai ser maravilhoso. Vai ter chopp, fica, vai ter chopp. Tem coisa que a gente não consegue, a gente tem que só respeitar. Porra, mas ela realmente gosta de laranja. Ai, esse laranja é muito feio. É o nosso momento, gente. Tá vendo a pressão, né? Não, é super tranquilo. Eu acho que vocês são pessoas maravilhosas e por isso que a gente quis ter vocês com a gente desde o início. Você e a Bela não tanto. Essa é a grande dificuldade de trabalhar com a família. Tô falando a sua atitude de fechar a cara. Mas eu não fechei a cara. A gente vai ter uma nova conversa Olha pra gente aí, família nos negócios. realmente alinhar se eu continuo. Mari, mulher, vai todo mundo roubar seus fundos. Ah, louca, brincadeira. Ou não, na equipe. Olha aí. Lembre-se, você não está só. Você está com a MDM Daiane. Eu gostei desse episódio, eu gostei. No começo tava meio morno, né? Mas eu gostei, eu gostei. Mas o último ainda é meu preferido. O segundo episódio ainda é arrasa mais. Nossa, a Vivian fechando com a mãe, imbatível pra mim.